vai ao médico e fala, eu tô com ardência para urinar. Eu gostaria de perguntar para o doutor Jair, a ardência para urinar é para preocupar, doutor? A ardência em si não representa muito, mas pode significar uma infecção de urina. Então, muitas das vezes a infecção começa com ardor, uma sensação de querer urinar mais vezes que o normal, termina de urinar, continua com desejo, que tem mais urina para sair. Muitas das vezes tem um arrepio de frio, que já pode significar alguma coisa mais importante em relação à infecção. E tem uma a cistite infecciosa, que é a infecção de urina. E a cistite não infecciosa, que geralmente é a cistite intersticial. Mas não é tão comum quanto a infecção urinária. Isso na mulher é cistite. O homem tem mais infecção de urina por motivos de o sistema ser mais complexo. E geralmente é a próstata. Os cálculos também dão muita infecção. Então existe uma gama de patologias que levam a ter infecção de urina. Doutor, mas assim, ó, tem muita gente que não sente nada, às vezes, não está com ardência, nada, vai faz um exame de urina e tem infecção. E tem gente que está com todos os sintomas, faz um exame de urina e não dá nada. Não pode acontecer isso? Pode. Existe uma infecção urinária assintomática, ou seja, o paciente não sente absolutamente nada. Esse paciente que não tem sintomas, se ele não tiver, geralmente a mulher, se ela não tiver grávida, se não tiver uma imunidade baixa, ela não tem obrigação de tratar. Porém, se ela tiver alguma queixa já mais importante, tem importância em tratar sim. Agora, existe essa infecção urinária sem sintoma, que chama assintomática. Essa aí, se a pessoa não tiver sintoma nenhum e não tiver nesse grupo de perfil imunológico baixo, não precisa tratar. Mas a maioria acaba tratando, acaba procurando a UPA e às vezes acaba saindo com um remédio e muitas das vezes nem precisa. Às vezes pode ser um cálculo pequeno descendo e pode sentir um ardor também. Agora, existem outras patologias que são as uretrites, que é um outro campo, de modo geral, por contaminação, a infecção da uretra. Mas é outro departamento, a DST, doença sexualmente transmissível, que são as uretrites. Doutor, você falou uma coisa interessante. Ó, às vezes a pessoa pode ir até a UPA, até o pronto-socorro, procurar ajuda, porque está com sintomas de infecção de urina. E às vezes o médico está lá, não tem como ele fazer o exame, ou muitas vezes até ele faz um exame de urina e ele vê que é uma infecção. Ele não tem a cultura, ele não tem o antibiograma para ver qual antibiótico seria ideal. Você acha que ele deve tratar ou não? Então, como primeira infecção, parece que a UPA tem lá a sua programação de tratar sem fazer cultura, a primeira infecção. Agora, se o paciente tem um perfil de ter outras infecções, ou tem infecção urinária recorrente, aí tem obrigação de fazer cultura para identificar essa bactéria, porque existe um risco grande dele tomar o primeiro tratamento lá da UPA e não resolver. E o paciente acaba agravando o quadro e pode evoluir com um quadro de infecção pielonefrite. E hoje a pielonefrite tem um potencial de taxar como Covid, então dá uma certa confusão aí. Então tem que respeitar de fazer a cultura quando é um paciente que tem infecção urinária recorrente, ou seja, não é a primeira vez, tem que fazer cultura e antibiograma, que vai identificar a bactéria e identificar a medicação correta para tratar. Doutor, foi falado em Covid, o Covid também interfere nas infecções de urina, no trato urinário? Já tem casos também relacionados à Covid? Não é de interferir, é que dá muita confusão. A sepsemia, que é uma infecção de urina, que passou para o rim, que do rim passou para o sangue, dá o quê? Falta de ar, dá dispneia, não tem uma febre, mal-estar. E a Covid é o quê? Falta de ar. Geralmente é um quadro que é semelhante um pouco. Só que geralmente a Covid ela tem lá uma origem
respiratória, que tem associado a uma tosse, mas também da falta de ar, da febre. Então existe uma confusão. Todo paciente com pielonefrite chega no posto, na UPA, vai ser taxado como Covid. Então, existe muita confusão de paciente achar que está com um cálculo obstrutivo, vai ser taxado de Covid. Toda semana tem uma confusão lá. E os pacientes vêm, eu atendi alguns Covids que na verdade era Covid, e outros que não eram. E crianças, doutor, logo que nós estamos falando de infecção de urina, é muito importante os pais observarem as crianças, a urina das crianças, que muitas vezes eles não têm como reclamar que está queimando, que está doendo. De modo geral, a criança costuma ter dor abdominal e febre e vômito, né? Então é o quadro que não é um quadro direto, eu costumo falar que não consegue fazer xixi. Então também é o quadro de infecção urinária. Geralmente uma dor abdominal, febre, tem que desconfiar que pode ser infecção urinária. Então é um quadro um pouco diferente, porque não fala, não explica, né? Uma criança pequena, então, pior ainda. Mas chora. O choro, dor abdominal, a febre é um sinal, um sintoma que já pode indicar uma infecção urinária em criança. Mas assim, no seu consultório, de maneira geral, o que você mais atende? Eu acho que a infecção é uma das principais doenças que chega no consultório. Mas também tem muito a questão de próstata, exame periódico, as doenças da próstata, que o homem tem muita dificuldade para urinar, que vai se instalando depois de 50, 60 anos, ele começa a ter um jato de urina fino, fraco, passa a levantar de noite, tem uma dificuldade para urinar, o jato vai ficando fino, ele passa a ter uma urgência para urinar, ele já passa a ter uma interrupção do jato urinário, e ele acaba de urinar, fica com desejo que não urinou tudo, continua com desejo, pode ter um ardor também, isso tudo faz parte dos sintomas da próstata e passa a levantar muito de noite para urinar. Então isso, a próstata é um crescimento benigno, o câncer de próstata também pode fazer isso, que é um sintoma quase semelhante quando ele está avançado e já atinge a próstata, ele vai fechando, vai dando dificuldade para urinar. E você acha, de maneira geral, assim, que os homens estão se cuidando mais? Eu acho que tem uma questão importante hoje, que os meios de comunicações têm essa importância aí. E também o consultório tem muito cálculo renal, né? O cálculo é uma outra patologia que também ocupa muito o consultório. Gostaria de saber, doutor, se os cálculos renais são mais propícios em homens ou mulheres? E se eles têm alguma relação genética? Tem uma importância genética em torno de 10% da genética de ter cálculo, sim. E tem uma outra questão. O homem tem um pouco mais de cálculo que as mulheres. Talvez até pela exposição do homem trabalhar mais no quente, no calor, transpirar mais. Então sobra menos líquido para urinar e para formar urina. Então ele se expõe mais ao calor. E o homem também tem uma questão alimentar, de abusar um pouco mais de sal. A mulher é um pouco mais regrada na alimentação, de não alimentar tanto quanto o homem. E eu acho que essa questão alimentar, muita proteína, muito sal, falta de líquido, então isso tudo contribui para formar muito cálculo. Então tem uma importância o homem um pouco mais que a mulher em termos de cálculo. E o fator genético também? 10%, em torno de 10%. Assim, quando o pai e a mãe têm cálculo, a criança tem uma chance muito grande, isso não é só 20, aí passa para muito mais. Entendeu? Mas é tão interessante quando a pessoa tem o cálculo, tá lá sofrendo, aquela dor, de repente ela vai no banheiro e sai aquela Elimina o cálculo. Né? Os cálculos menores de 5 milímetros têm uma chance de 90% de ser eliminado em até 11 dias. De 5 a 7 milímetros tem 50% de chance de ser eliminado até 21 dias. Acima de 8 milímetros tem só 10% de chance de ser eliminado, e quando eliminado em até 6 semanas. Deve ser um alívio, né? Ficar, né? Eu sei que os números são
são meio complicados para os cálculos maiores, né?